tarde a todos. Boa tarde? Pois é, tudo bem? Tem gente cansada aí já? Não? A tarde está começando. Foi o pior que agora ele está tirando uma foto minha, eu tenho que fazer uma pose de naturalidade assim agora, na verdade, para dizer assim, sorrindo, assim, para poder fazer isso. Primeiro eu tenho que dizer da minha alegria estar aqui em Conquista. Conquista é uma cidade que eu venho de vez em quando a trabalho, mais como advogado até como professor, mas como professor já vi algumas vezes, meu amigo João já me trouxe aqui para alguns eventos, para poder discutir aqui questões do direito penal com vocês. E Conquista é uma cidade que eu gosto muito, uma cidade que eu tenho uma relação afetiva muito forte. E também posso dizer aqui para vocês, cumprimentar a Débora, minha querida Débora. Prazer, estamos dividindo a mesa pela primeira vez, né? Xandó, que eu vi que Xandó é o xodó da pessoal aqui, não é verdade? Não é isso? Não, pelo entusiasmo, né? Charlene, eu sou Borges também, eu não sei se a gente tem algum parentesco, Charlene, de repente, né? E Flávia, que eu tive a honra e o prazer de ser professor há pouquinho tempo atrás, na verdade, há algum tempinho atrás, assim, porque eu não dizer o tempo, você que me diz, na verdade. Pois bem, e para mim é uma alegria estar aqui diante de tantos amigos aqui do Instituto, Luiz Gabriel, Ícaro, Armando, Tiago, dos que eu estou vendo aqui. Para mim é uma satisfação estar nesse evento aqui, e o tema que eu vou discutir convosco aqui hoje eu vou falar um pouquinho sobre delação premiada, certo? E falando sobre delação premiada, o que é que eu quero dizer para vocês aqui? Eu quero dizer que a delação premiada é um instituto, vamos dizer, que faz parte, vamos dizer, e colocar entre aspas, um novo direito penal. E quando eu falo assim de um novo direito penal, é porque a gente pensa, na verdade, eu não sei se a câmera vai me pegar aqui, mas eu costumo ser inquieto, vai falar. Se a gente tivesse, vamos dizer, há 200 anos, e falasse o que é que seria o direito penal há 200 anos atrás, a gente falaria de quem? Está bonitinho, Tiago, aí está dentro do... Pois é. O que é que seria o direito penal? O direito penal foi construído como ciência a partir de algo pensado para conferir uma palavra que parece muito cara hoje em dia, que é de segurança jurídica. Stefan Zweig, ele escreveu num livro falando sobre o pensamento iluminista, ele sempre falava a idade de ouro da segurança jurídica. O direito penal teria surgido para dar segurança jurídica, para limitar o poder de interpretação, e limitando o poder de interpretação, limitava o poder de arbítrio a partir da ideia de legalidade. Esse é o direito penal que se costuma chamar de direito penal liberal. O direito penal da segurança jurídica, o direito penal da proteção a direitos fundamentais. Mas se eu estivesse dando essa aula para vocês há 200 anos, vamos imaginar que eu estivesse aqui em 1819, se eu dissesse o que é um crime, alguém responderia, o crime seria a violação do direito de alguém. O crime seria a violação do direito de alguém. Em 1819, não havia essa expressão que se tornou tão cara para o direito penal contemporâneo, que nós chamamos de bem jurídico. Bem jurídico surgiu em 1824, com Birnbaum, na Alemanha. E vocês acham que a ideia de bem jurídico surgiu como um elemento garantidor, como um elemento limitador do poder? Na verdade, não. O bem jurídico, na sua história, o bem jurídico surgiu para que se legitimasse a tipificação de condutas que não ofendiam bens jurídicos individuais de nenhuma pessoa determinada. Ou seja, alguns crimes relativos a sentimentos religiosos, a moralidade pública, passaram a ser vistos como bens jurídicos. Engraçado. O bem jurídico, que há 200 anos era um elemento de expansão do direito penal, hoje em dia acaba sendo um elemento redutor. Por quê? Porque quando a gente fala de elemento redutor, a gente está falando da seguinte situação. A gente vê um direito penal hoje, e a gente ouve falar, quando eu dou aula lá no mestrado da UFBA, na minha matéria, eu sempre passo 3 livros iniciais para você começar a pensar o que é o direito penal na modernidade. E esses 3 livros, nenhum desses livros é de direito penal. O primeiro deles, por exemplo, é Sociedade de Risco, de Ulrich Beck, que é um livro muito citado e pouco lido.
Muita gente fala sociedade de risco e não tem noção do que está se falando. O segundo é a modernidade líquida de Bauman. E o terceiro é um livro de um autor coreano chamado Byung-Chul Han, que ele chama de Sociedade do Cansaço. E quando ele fala da sociedade do cansaço, ele fala que a gente vive uma sociedade de desempenho em que cada um é um empresário de si mesmo e que cada vez mais nós, pelo cansaço, pelo excesso a que nós somos submetidos, nós não escolhemos mais o que trazemos para nós, mas nós escolhemos o que descartamos. E cada vez mais temos menos possibilidade de analisar coisas de maneira profunda. E aí se repetem modelos, se repetem decisões, justiças, injustiças, porque as coisas têm que funcionar. E por que eu faço isso? Porque a gente precisa entender que o direito penal contemporâneo, ele infelizmente é diferente. E por que eu digo infelizmente é diferente? Porque aquela ideia de segurança jurídica, aquela ideia de institutos sólidos que visam a dar segurança jurídica, vão se perdendo. Eu poderia citar para vocês diversas situações, porque, por exemplo, o bem jurídico, lesão ao bem jurídico, crimes de perigo abstrato, o dano vai ser substituído pelo perigo concreto, que vai sendo substituído pelo perigo abstrato. A ideia de autoria vai sendo substituída por critérios de responsabilidade e funções de garantidor. Já ouviram falar em dolo sem vontade? Pois é. Hoje em dia, existe uma corrente significativa do direito que começa a compreender o dolo sem vontade. O elemento subjetivo do dolo seria indemonstrável e por isso devendo ser descartado. A culpabilidade vai se esvaindo em conceitos e juízos morais, ou seja, o direito penal sólido, construído com uma ideia de segurança jurídica, vai se esvaindo. E quando a gente pensa na criminalidade contemporânea, já vi situações em que dois vizinhos, o vizinho A e o vizinho B, vou ficar aqui pronto, o vizinho A e o vizinho B, eu vou dar um exemplo figurado, mas a situação ocorreu. Eles tinham uma árvore no seu terreno, o vizinho A, a mesma árvore, o vizinho A cortou a árvore, o vizinho B cortou a mesma árvore. Um era crime ambiental, o outro não era. Por quê? Porque um tinha licença e o outro não tinha licença. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque no final do dia, quando a gente fala da ideia de bem jurídico, o que está se protegendo então? Na verdade, não é o meio ambiente diretamente, mas a observância de determinadas formalidades e burocracias administrativas relativas ao meio ambiente. Quantas infrações penais nós temos hoje, cujo cometimento se dá não pela ofensa efetiva ao bem jurídico, mas pelo não cumprimento de determinadas formalidades e burocracias que fazem com que essa conduta seja tornada crime. O que isso tem a ver com delação premiada, Sebastião? Vou explicar agora, porque senão Luiz Gabriel vai querer cortar meu microfone, porque diz que meu tempo é curto. Vamos lá, ó. Então vamos lá. O que é que isso tem a ver? Existe uma nova categoria de delitos que se fala hoje, que é o que a gente chama de delitos de infração de dever. O que é um delito de infração de dever? Na verdade, são delitos cujo cometimento não requer propriamente a ofensa ao bem jurídico, mas a violação de um dever de fidelidade à norma jurídica estatal. Você comete um crime porque você violou uma determinada norma jurídica que muitas vezes corresponde ao cumprimento de uma obrigação administrativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o importante, afinal, é ser fiel ao Estado, é ser fiel à legislação e não propriamente ao bem jurídico tutelado pela norma. Isso tem a ver agora com a ideia de colaboração ou delação premiada. Eu ainda prefiro chamar de delação. Por quê? Porque quando a gente pensa na delação premiada, a gente pensa em situações nas quais um sujeito oferece alguma coisa ao Estado e tem uma contrapartida. E muitas vezes, Jacinto falou de situações disso ontem, de pessoas que fizeram colaboração premiada e estavam andando tranquilos pelo calçadão. Às vezes pessoas cometem rigorosamente a mesma infração, ofendem o mesmo bem jurídico.
Um fez delação, o outro não fez delação. O tratamento deles é absolutamente distinto. Às vezes alguém que fez delação cometeu um crime mais grave do que quem não fez. Mas quem fez delação tem uma pena menor. E aí eu pergunto para vocês, o que é, afinal de contas, que importa? Isso tem sentido? Isso tem lógica? Porque se a gente pensa que o direito penal serve para proteger bens jurídicos, certo? Maior a lesão, maior a punição, o desvalor do resultado, somado a um desvalor da ação. Só que a delação premiada subverte essa ordem. Para quê? Porque o importante é ser fiel ao Estado. É ser fiel à ordem jurídica. É como se fosse um juízo moral de arrependimento, a partir do qual alguém diz assim: olha, eu sou fiel à ordem jurídica. E o direito penal precisa ser eficaz. Vocês repararam que o discurso utilitarista do direito penal é um discurso que se baseia na ideia de eficácia e não de eficiência? Isso tem toda a diferença. Porque a eficácia tem a ver com o atingimento dos fins. Ou seja, você é eficaz quando você obtém um determinado resultado, mesmo que não seja eficiente. Porque a eficiência tem a ver com o emprego dos meios que permitam os meios mais hábeis para se chegar a um determinado fim. Mas a gente fala em eficácia, em um discurso utilitarista. E por isso se parte da ideia da colaboração como instrumento para garantir eficácia, para garantir resultado. Porque na sociedade do cansaço, o que importa é o resultado. É o número de sentenças que você produz, é o número de artigos que você publica, é o número ou seja, é uma sociedade de desempenho a partir do qual você tem que cumprir metas. Pouco importa quais sejam as qualidades dessas metas que você cumpre. Pois bem, mas aí surge a questão, mas me parece, e o caminho parece inexorável, que o modelo de haver algum tipo de negociação em matéria penal parece inexorável, porque da delação se está caminhando para o plea bargain, ou seja, para um outro modelo de justiça negociada mais avançada ainda. E aí surge uma questão que é o seguinte: a colaboração premiada, ela tem sido vista, e o Supremo tem decidido, como uma espécie de negócio jurídico processual. Ou seja, um negócio jurídico em que as partes celebram condições para o seu processamento, para a sua apenação, pelo seu nível de contribuição. O problema todo é que parece, eu vou dizer o óbvio, mas não é, que a colaboração premiada é um instrumento de intrínseca desigualdade entre as partes, de absoluta desigualdade entre as partes. Porque o que acontece? São pessoas que às vezes estão presas, ou têm receio de serem presas, ou de serem alvos de busca e apreensão, ou de exposição. Eu sempre chego para meus alunos lá na Federal e pergunto assim: se eu disser assim, olha, se você me delatar quem pesca na prova, eu dou 1 ponto. Quer dizer, eu não faço isso não. Mas se eu fizer, você é uma delatora em potencial, você que deu risada aqui? Você delataria um colega por 1 ponto? Mas por 2? Por preço nenhum? Mas é isso que eu estou dizendo, qual é o preço que se dá? O preço que se dá é justamente, quem delata, ninguém delata se não tiver medo. E todo aquele que tem medo é vulnerável. Quem tem medo é vulnerável. E a pergunta é: como é que esse alguém vulnerável, com medo, vai negociar? Como é que ele vai fazer isso? Porque, na verdade, a gente precisa saber qual é o limite efetivo do que ele pode negociar. Porque existe algo que não é negociável. Elmir falou disso hoje, Jacinto falou disso ontem, mas me permitam fazer só uma brincadeirinha. Porque se fala, o que é dignidade da pessoa humana? O que é dignidade da pessoa humana? É engraçado, a gente fala disso.
Tinha um professor que dizia que a dignidade da pessoa humana era uma bobagem para enganar os alunos. O professor lá da UFBA. A gente precisa saber o que é isso, qual é o conteúdo disso. Porque, por exemplo, se nós estivéssemos há 2000 anos, vamos por vocês dois que estão aqui, você de camisa preta, qual é o seu nome? Roniele. Roniele, do lado de Roniele está Yasmin. Há 2000 anos, estivéssemos assim, Roniele e Yasmin, eles valeriam a mesma coisa? Talvez não. Por quê? Porque há 2000 anos, Roniele, que talvez não valha nada hoje, mas isso é outra história, Roniele é homem e Yasmin é mulher. Há 2000 anos, Yasmin, você seria considerada menos pessoa do que Roniele, pelo fato de ser mulher. Então você era menos pessoa, porque a gente falava que existia uma chamada de dignidade vertical. Ou seja, o ser humano é diferente do resto da natureza. O ser humano vale mais do que o resto da natureza. Porém, os seres humanos não são iguais em dignidade. Então, você era mais ou menos digno pelo seu sexo, pela sua religião, pela sua nacionalidade, pelo seu patrimônio, pela sua posição social. Ou seja, havia algo fora de você, alguns atributos que faziam com que você tinha mais ou menos valor. E por isso que Kant é tão importante. Porque justamente no fundamento da metafísica dos costumes, Kant estabelece 2 princípios fundamentais para que alguém seja considerado digno. E que 2 princípios são esses? O primeiro é que o ser humano é um fim em si mesmo. O que quer dizer que ele é um fim em si mesmo? Hein, Flávia? O que é que você acha? Você é um fim em si mesmo? Significa que Flávia, ela tem um valor intrínseco apenas porque ela é um ser humano. Pouco importa qual é o seu sexo, qual é a sua profissão, qual é seu estado civil. Apenas pela sua condição humana, ela é um fim em si mesmo. Ela não pode ser um fim para alguém. E se ela não pode ser um fim para alguém, existe aí a primeira ideia: a proibição de coisificação do ser humano. O ser humano não pode ser coisificado, instrumentalizado. Essa é a primeira vedação do conceito de dignidade da pessoa humana. E o segundo: se você não pode ser codificado, se você é pessoa. Se eu chego aqui, por exemplo, você aqui na frente de Roniele, aí seu nome? Sim? Rafael. Se a partir de agora nós convencionemos que Rafael não é pessoa, ele não é pessoa. Se eu disser que Rafael não é pessoa, o que é que vai acontecer? Ele vai passar a ser não pessoa, óbvio. Isso quer dizer o quê? Que ele vai poder ser coisificado, que ele vai poder ser instrumentalizado. E se você é pessoa, você é titular de direitos fundamentais, sem os quais não se pode conceber condição humana. Kant desenvolveu um conceito jurídico de dignidade, que pode ser resumido em direito a ter direitos. Se você é pessoa, você tem direitos. E ainda bem que não foi o copo de vidro. E direitos sem os quais a condição humana se vê aviltada, diminuída. Essa é a ideia de dignidade da pessoa humana. Então o que acontece? Dentro dessa linha, a lei de organização criminosa diz no seu artigo 4º que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir até 2/3 a pena, se o sujeito praticar uma das condutas, certo? Que ele confesse o crime voluntariamente e identifique os demais coautores, revelar a estrutura hierárquica, a divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de... e etc, etc, etc. Quais são as obrigações do delator? O delator, ele vai ter uma obrigação de confessar o crime voluntariamente e estar do lado de quem é fiel ao direito, certo? Do lado de quem é fiel ao direito, ou seja, do lado de quem, dos bons, entre aspas, porque existe um juízo moral, um maniqueísmo por trás disso. Mas a pergunta: quais são as condições
em que ele está para negociar? O que se pode fazer para saber o que é que ele pode abrir mão ou não? Porque é o seguinte, eu posso dizer para vocês, quando a gente fala de colaboração premiada, a gente fala de uma situação de alguém que tem que delatar e entregar algo de alguém próximo a você. Porque na verdade, dos inimigos você se protege, não é verdade? E dos amigos. Ou seja, por exemplo, o Gustavo Brito que está aqui, um grande advogado criminalista também, já foi meu vizinho de prédio durante algum tempo. Já imaginou se eu confidencio algum segredo para Gustavo? É perigoso porque você é fofoqueiro? Você conhece a história do fofoqueiro? Você conhece aquela história da rosa e da couve-flor? Você conhece? Conhece? Vocês conhecem a história da rosa e da couve-flor? Vocês chegaram... Só uma coisa, quem chegou aqui até Orkut? Rapaz, olha que beleza. Só, tá vendo? Xandó, eu ia chamar de Xandão, ó. E aqui eu falei Xandão, Xodó. Xandão, vou lhe contar uma história. Não leve a mal a piada não, Xandão. Só para a história. Porque tinha uma comunidade no Orkut que era assim chamada, eu quero ser couve-flor. Quem conhecer não conte ainda não. Alguém fazia parte dessa comunidade? Eu quero ser couve-flor? Não, pelo jeito não. Eu também não fazia não. Mas nessa comunidade tinha um diálogo entre uma rosa e uma couve-flor. Aí a rosa chegava para a couve-flor e dizia, você não merece ser chamada de flor. Você é pálida, você é inodora, você é feia, você não tem perfume. Você não merece ser chamada de flor. Eu sou a rosa, sou bonita, sou perfumada, sou homenageada nas canções, os namorados se me dão de presente nos dias. Eu mereço ser chamada de flor. Você não. Aí a couve-flor chega para a rosa e diz assim, Rosa, me diga uma coisa aqui. Alguém te come? O nome da comunidade é Eu Quero Ser Couve-Flor. Antigamente eu perguntava, você quer ser rosa ou couve-flor? Até um dia que uma aluna disse assim, professor, planta carnívora. Aí eu nunca mais respondi essa pergunta. A partir de então, pois é. Então o que eu posso dizer? Isso tem nada a ver com o assunto, né? Mas é só para fazer uma história aqui, para contar. Que eu me lembrei, Gustavo, lembrei a história da rosa ou couve-flor. Agora a questão é o seguinte. Por incrível que pareça, e olha que o Instituto IBADPP é tão crítico à existência de uma teoria geral do processo, mas vocês sabiam que em matéria de negócio jurídico processual, o Código de Processo Civil, ele tem mais garantias do que o próprio direito processual penal? Vou dizer, o artigo 190, parágrafo único do Código de Processo Civil diz, quando trata do negócio jurídico processual, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Eu pergunto para vocês, existe alguma situação de maior vulnerabilidade do que alguém que está prestes a fazer uma delação premiada? Quem está prestes a fazer uma delação premiada está numa situação de absoluta vulnerabilidade. Porque como é que funciona? É engraçado, para todos saberem como é que funciona. A pessoa interessada procura ou é procurada por um agente público, polícia ou Ministério Público, e ele diz, eu estou interessado em colaborar. O que é que você tem para me dar? Aí você diz, eu tenho isso, isso e isso. O órgão acusatório vai dizer se isso interessa ou não. Me dê alguma coisa sobre isso. Aí você vai dando essas informações. Eu quero mais um pouquinho. Agora eu quero uma prova que colabore a sua declaração. Porque na forma da lei, o depoimento de colaborador por si só não vale. Embora, infelizmente, a gente vê condenações feitas com base exclusivamente em depoimento de colaboradores. Mas isso, em tese, não poderia ser feito. Aí o que acontece? Vamos dar mais um pouquinho. Aí depois me dê as provas. E depois me dê os meios. Me dê isso, me dê aquilo. Depois que você entregar tudo que a acusação quer,
A acusação diz assim: tá bom, eu vi, agora eu posso lhe dar isso. Se você não concordar com o que a acusação lhe der, você vai dizer, poxa, não quero isso não. Aí vai dizer, então, paciência, então vai correr o processo contra você. Entenda, você já deu todas as informações ao Ministério Público ou à autoridade policial. Você pode dizer o seguinte: a lei diz que se a delação não for fechada, essas provas não podem ser utilizadas. Mas entenda, o membro do Ministério Público já conhece a verdade. Meu Deus, 5 minutos? Vamos lá, vou tentar. Então eu pergunto, qual é a sua margem de negociação? É quase um contrato de adesão. Diz assim, é pegar ou largar, ou então encare o processo e vai ser pior porque eu já sei tudo contra você. Mas eu não posso usar esses meios de prova que você me deu, mas eu posso buscar outros caminhos. Porque a gente vive num panóptico universal. Hoje em dia, pelo seu celular, é possível saber onde você está, para quem você ligou, seu cartão de crédito, que despesas você fez, pelo seu computador, que sítios digitais você acessou. Hoje em dia, é muito difícil. Eu tenho um primo que ele não tem nenhuma rede social, que ele diz que quando os robôs dominarem o mundo, ele vai ser o último a ser capturado, né? Ele tem essa ideia, assim, né? Pois é, de tentar ficar fora disso. Mas me parece evidente que entre as cláusulas passíveis de negociação, devem ser especialmente objeto de cuidado aquelas que representam renúncia a direitos fundamentais. E aí que surge o papel do poder judiciário nisso aí. Me preocupa muito quando o ministro do Supremo diz que o juiz tem que ser popular. Se ele tivesse que ser popular, ele teria que ser eleito. O que acontece? O judiciário ele não tem compromisso com a opinião da maioria, ele tem compromisso com a ordem jurídica vigente prevista na Constituição. Porque senão você não precisa de um juiz, você faz uma enquete no Instagram e se decide a vida das pessoas. Eu acho perigoso dizer, eu vou pressionar o juiz para decidir, para condenar ou absolver alguém, de pessoas que às vezes nem conhecem os autos, nem conhecem a verdade dos fatos. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, pois sei lá, porque eu ia falar um pedacinho disso, eu vou ter que tirar. Se alguém acredita, Álvaro Pires é um grande autor, ele tem um livro sobre racionalidade penal moderna, mas o exercício do poder punitivo não é racional. Absolutamente não é racional. Quando você exerce o poder punitivo, você vai dizer, não, porque eu vou aqui prevenir novos delitos. Que nada, isso é mentira. Você aí do lado de Yasmin, seu nome? Ana Luísa. Ana Luísa, vamos supor que chega uma pessoa, joga uma bomba aqui nesse auditório, morre todo mundo, só sobrevive você. Certo? Essa pessoa que jogou a bomba, vamos chamar assim, sei lá, um nome comum para não... Evangivaldo, né? Evangivaldo é um nome comum. Pô, você está dizendo, tem mais Evangivaldo do que Sebastião. Ou seja... Você está dizendo então que o meu nome é mais estranho que Evangivaldo, ainda impossível. Mas vamos lá. Mas voltando ao caso, já que meu tempo está acabando, essa pessoa se arrepende de ter jogado a bomba, se arrepende, doa todo o seu patrimônio para as obras de caridade e vai sair fazendo caridade pelo mundo. Ainda assim, Ana Luísa, você gostaria que essa pessoa fosse punida? Sim, por quê? Porque ela cometeu um crime, eu quero que essa pessoa pague. A gente quer que alguém pague. O atirador do Realengo, infelizmente a gente tem moda de atirador agora. Quando o atirador do Realengo se matou no Rio de Janeiro, as pessoas foram apedrejar a casa da irmã dele. Porque a gente quer que alguém pague. Isso não é racional. E o direito penal serve justamente para isso, para estabelecer filtros. Porque na verdade, é aí que surge a questão. Tem se decidido, por exemplo, e aí eu tenho que falar, renúncia ao silêncio. Espera aí. É disposição legal nos depoimentos que prestar o colaborador renunciará na presença do defensor ao direito ao silêncio. Mas eu pergunto, nesse caso específico, então que ele vai ser obrigado a, durante um determinado tempo, abrir mão do direito de ficar calado, sob pena de ser cancelado o seu acordo de colaboração. Eu pergunto para vocês, cadê a voluntariedade disso? Ou seja, você é obrigado a falar. Você pode ser proibido de recorrer. Ou seja, se em acordos de colaboração se dizem que as pessoas não podem recorrer dos termos,
E aí eu pergunto para vocês, obviamente, você só pode renunciar àquilo que você pode dispor. Tem uma música de um compositor baiano chamado Alexandre Leão, não sei se vocês conhecem. Alexandre Leão tem uma música que diz assim: só é seu aquilo que você dá. Você só pode dar aquilo que lhe pertence. Então, por exemplo, você não pode renunciar, por exemplo, a um juiz natural e competente. Eu faço um termo de colaboração premiada, em que o Ministério Público impõe que quem vai julgar a sua situação em caso de conflito é Carlos Bolsonaro. Eu pergunto, você não pode recorrer disso? Porque entenda, e aí eu digo, o advogado, numa colaboração, e vixe, eu tenho que terminar, faltam 2 minutinhos aqui, o advogado se vê numa situação extremamente vulnerável. Porque se o advogado começar a criar muita dificuldade, nunca aconteceu em situações em que eu advoguei, tenho que ser claro, mas eu já ouvi histórias, eu não sei se é verdadeiro ou não, para não ser leviano, mas rumores de que haveria pressão para se trocar o advogado que conduz a colaboração. Isso saiu na imprensa, não sei se é verdade ou não. Por quê? Porque o advogado estaria criando dificuldades para que o colaborador, nesse caso específico, não renunciasse a direitos que ele não pode renunciar. Tem se renunciado à prescrição. A prescrição pertence ao condenado? Você pode negociar o prazo prescricional? Certamente que não. Por isso que eu quero dizer para vocês, basicamente disso, você só pode negociar, eu já estou passando uma série de questões que eu iria dizer aqui, é aquilo que você pode dispor. Porque, por exemplo, é possível que você diga, a partir de agora, um ato preparatório passa a ser ato executório. Num termo de colaboração, você poderia fazer isso? Você poderia dizer a ampliação do conceito legal do garantidor, a partir de agora, porque Charlene tem um sobrenome Borges, que nem o meu, eu sou garantidor de Charlene. Tudo que Charlene fizer de errado é responsabilidade minha. Eu poderia negociar nisso, num termo de colaboração? Certamente que não. O pai poderia fazer um termo de colaboração dizendo que o filho é maduro e suficiente e mesmo menor de 18 anos seja imputável? Poderia negociar isso? Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, quando a gente faz um termo de colaboração, você só pode negociar o que você pode dispor. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque parece importante dizer, olha, você não pode transigir com algo que não pertence nem ao Ministério Público, nem à parte. E aí surge uma questão já para terminar, fechando agora, perorando, que é o seguinte. Isso, Nilo Batista tem uma frase num livro que ele escreveu recentemente sobre culpabilidade, 100 anos de reprovação, é o artigo de Nilo Batista, e ele diz uma coisa que é bem interessante. Um juiz, quando condena alguém, ele pode considerar alguém culpável e impor-lhe uma pena, mas o juiz não pode censurar moralmente essa pessoa, o juiz não pode repreender alguém, o juiz não pode admoestar. Numa Constituição, num Estado de Direito que respeita a autonomia ética da pessoa, você não pode, como réu, ser moralmente censurado, porque nada garante que a moral do juiz não está contaminada com questões que não são jurídicas. E é muito importante que a gente pense, e eu falo do papel do judiciário nos termos de colaboração, justamente disso, de fiscal de direitos fundamentais que podem ter sido violados. Porque quem gosta de direito não é gostar de leis, de normas. Ou então, não, eu estava dando aula de aplicação da pena e o professor diz, professor, não sei fazer conta não, porque eu sou de humanas. Não me venham com essa, né? Esse negócio, sou de humanas, não sei fazer conta, vai ser complicado. É porque eu perguntei quanto era um terço de 5 anos. Quanto é um terço de 5 anos? 1 ano e 8 meses. Aí você pega 60 meses. Pois é. É importante saber isso, senão você vai fazer a conta errada. Eu já tive uma vez que eu tive que recorrer porque o juiz fez a conta errada da causa de aumento. E quando eu embarguei de declaração dizendo que era material, dizia que é matéria de mérito, eu tive que apelar dessa decisão. Gostar de direito não é gostar de pessoas. E gostar de pessoas, Luiz Gabriel, significa ter a possibilidade de você olhar o outro e ter empatia pelo outro. Certo? É isso que eu quero dizer para vocês. Porque, como dizia Mário Quintana, a alma é aquilo que diz que a alma existe. Se a alma existe, a alma é aquilo que diz para a gente. A alma é aquilo que diz para a gente, a alma existe.
É aquilo que pergunta para a gente. Então sempre olhem para o outro, porque no outro é sempre uma pessoa. E se você acha que você é mais pessoa do que o outro, você está dizendo que existe alguém que é menos pessoa do que o outro, certo? Então, todas as coisas encontram seu lugar quando você encontra o nosso. Graças a Deus eu encontrei meu lugar aqui, perto de vocês, no Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Muito obrigado e perdão pelo atraso.